dela era bem sem vergonha. Quer aprender oração para marido sem vergonha? Quer? Celso, vou ensinar para tua esposa, hein? É assim: dai-me, Senhor, sabedoria para conviver com meu marido. Dai-me amor para aceitá-lo, paciência para entendê-lo, mas não me dê força. Se me der força, eu vou bater tanto nesse desgraçado até morrer. Viu, Celso? Sobre essa parte de antepassados, primeiro eu queria falar sobre a vida de Kyo-sama, tá ok? Para nós messiânicos, a vinda do líder espiritual é como o Papa para os católicos, representante de Cristo no mundo material. O Kyo-sama, ele, além de ser da linhagem direta de Messi-sama, ele foi escolhido por Messi-sama para ser o quarto líder. Então tem a linha consanguínea. Logicamente, ele é o representante de Messi-sama no mundo material. A vinda dele é muito mais um fator espiritual do que material, para ser entendido. A gente tem recebido assim muitas comunicações do mundo espiritual, os antepassados se manifestando, mostrando a importância desse momento para que seus descendentes estejam no solo sagrado. Porque pelo que eles explicam é assim, não é encontrar com a pessoa do líder espiritual, mas é encontrar com a espiritualidade que está atrás dele, entende? Automaticamente, se ele é a pessoa que tem maior proximidade do nosso mestre Messi-sama, então a força da luz divina nesse dia ali será muito importante. Só que vai ter o quê? Muita gente. Se os senhores imaginarem, o Rio de Janeiro não tem mais ônibus para alugar, que junto com esse evento vai ter o do Padre Marcelo, de finados, né? Então o Rio de Janeiro também não tem mais ônibus. Só do Nordeste ainda vai, no dia 1º, na base de 3.000 pessoas. O nosso também Nordeste é 3.000 pessoas. O Norte está mandando também Manaus, Belém, também estão enviando na base de 2.000 pessoas. Então, vai gente de tudo quanto é lado. Então, as pessoas que vão viajar, elas têm que estar preparadas. A viagem não começa quando botar o pé no ônibus. Quem se inscreveu para ir já está sobre a influência dessa decisão, entende? Porque não é uma viagem de passeio, é uma viagem missionária. Isso precisa ficar bem claro. E outra coisa também, preparar o espírito para poder peregrinar. Senão, o que acontecer daqui para frente, se você não tiver determinado aí, você vai encontrar obstáculos e vai falar assim: isso é para eu não viajar. Você tem que estar com o espírito preparado para superar qualquer dificuldade que venha acontecer. Se você for bem preparado, pode acontecer o que acontecer, você está determinado a fazer, não é assim? E outra coisa, chegar no solo sagrado, você pode chegar uma montoeira de gente, pode chover e se chover. Então não vou não, vai chover. Faça esforço para ir. Bota a capa. Pensa assim, se chover, bota a capa. Se não tiver lanche o suficiente,
para estar preparado. Eu levo o meu, bota na mochila. Agora, se o banheiro tiver com muita fila, não vai fazer xixi no meio do caminho, né? Aí não tem jeito. Mas se enfrentar a fila, enfrenta com o espírito de reverência. Tá ok? Isso é muito importante. E outra coisa, mesmo que não encontre com a pessoa dele, mas encontra com a espiritualidade, encontrar Meixo Sama através do seu neto, através do nosso líder espiritual. Então prepara o espírito para viajar. E outra coisa, nós temos antepassados que estão em níveis elevados. Esses nos protegem, nos ajudam, nos conduzem, nos orientam. Aqueles que estão em níveis de sofrimento, até muitas vezes nos impedem, entende? É bom saber disso, porque muitas vezes a luz incomoda a quem não está no nível de recebê-la, entende? Eu já tive oportunidade de levar a caravana ao solo sagrado e a pessoa se manifestar realmente ali fora, o que fica de espíritos que não pode entrar, porque não tem nível para receber luz. A luz, para quem não tem um corpo carnal, queima, entende? A luz faz mal para quem não tem nível para recebê-la. Por isso que quando o descendente vai lá, o corpo dele serve de escudo para o espírito receber luz. Está dando para entender esse ponto? Por isso que é muito importante a preparação para poder peregrinar ao solo sagrado. Muito importante, hein? Porque que você se determina aí, você já fica sob a regência desse momento. Então, vai encontrar, por isso que a gente pede, não beba, evitar bebida alcoólica no trajeto, ida e volta, porque a gente não sabe em que nível estão os nossos antepassados. Quando você bebe, você fica vulnerável, então fica mais fácil que a aproximação. Procurar estar daqui para frente, se preparar espiritualmente para viajar, ir ao encontro da luz. Então, procurar receber, ministrar de orelha, procurar cuidar da espiritualidade, se preparar para poder viajar. E durante a viagem, viajar com o espírito de peregrinação, pronto para enfrentar qualquer dificuldade, como seu aprimoramento. Se colocar a gratidão como sentimento básico que norteia a sua viagem, não vai dar espaço para lamúria. Isso é muito importante. Porque senão, primeira dificuldade que acontecer, você vai começar a lamuriar e vai começar a se perder. Esse último culto agora, caiu uma chuva, vai ter fé assim embaixo d'água, né? Mas ali a gente não, né? Quem está preparado para um momento desse? Mas eu digo aos senhores, são muitas manifestações despertando, pedindo que os seus descendentes não deixem de participar desse momento. E muita coisa deve mudar depois disso, porque toda vez que vem um líder espiritual, pode ser de religião for, hein? Ele não vem à toa, e também não vem só para os fiéis daquela religião, vem para toda a humanidade.
Que o Sama não é líder dos messiânicos só. Ele tem uma missão, porque o Sama também veio ao mundo cumprir uma missão determinada por Deus. Não veio aqui só para salvar messiânico. Como nosso Senhor Jesus Cristo também não veio só para salvar o católico ou o protestante. São mestres que vêm à vida com missões específicas para desenvolver a obra de Deus. Entenderam esse ponto? Quem vai viajar, se prepare desde já, porque o êxito da viagem não está lá no dia, não, hein? Está agora, na preparação que cada um vai ter para fazer essa viagem. Outro ponto também que eu quero entrar, antes de entrar em antepassado, eu quero entrar em família. Muitas vezes a gente fala muito de cultuar antepassado, mas a gente esquece de cultuar a família. Porque uma coisa que o Mesama cita em seus ensinamentos, que os maias, que já foram extintos há 430 anos, e deixou profecias até 2012, não foi? Uma das coisas que eles citam é o desequilíbrio do homem, e principalmente entre pais e filhos. É muito importante a gente, antes de cultuar o antepassado, procurar cuidar daqueles que estão encarnados, porque cada um tem a família que merece. Você pode gostar da sua família, mas toda pessoa que rejeita a família pode vir a reencarnar como um filho bastardo ou ser abandonado. Muitos dizem assim: eu não pedi para nascer. Mas é bom saber que todo mundo pede para nascer. E os pais vêm regidos pela lei de causa e efeito. E outra coisa é bom saber: os pais podem julgar os filhos, mas os filhos nunca podem julgar os pais. Por quê? Por você ser filho de alguém, você é subordinado a ele. Sinal que por você reencarnar como filho, você deve obediência a seus pais. Tem uma menina que a filha dela nasceu com filha de uma prostituta, e ela disse: minha mãe é uma vagabunda. E eu disse para ela: agradeça a mãe que você tem, vagabunda ou não, foi a mãe que você, pelo seu nível espiritual, mereceu. Então, se você veio como filha dela, é porque você está no mesmo nível dela. Graças a Deus, você veio a esse mundo através de uma vagabunda. Pior aquele que nem isso tem permissão. Por isso que esse mês que vai entrar é um mês voltado à família. Todos devem procurar ver como é que está você e sua família. Ah, eu e minha família não nos entendemos, não gosto da minha família. Aprenda a gostar. Para você primeiro querer que sua família mude, você precisa primeiro ver o que você tem que melhorar, não é assim? Por isso, visite a sua família. Procure saber como está a sua família. Hoje tem uma lei tramitando aí que os filhos que são abandonados pelos seus pais
podem requerer na justiça indenização por isso, entende? Por que as leis surgem? Surgem em detrimento da necessidade espiritual do homem. Por isso gostaria que todos, antes de cultuar seus antepassados, procure agradecer a Deus pela família que tem e cuide bem da sua família. Trate bem da sua família. Quem perdeu seu paizinho, sua mãezinha, como eu perdi os meus, perdi minha mãe recentemente, sabe o que é a importância de uma mãe e como ela faz falta. Não é isso? Qual é a importância de um pai? A importância de ter um irmão, né, Senhor? Então, se você vê no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos algo que desagrada a você, pensa assim: eu estou encontrando neles uma etapa do que eu sou. Se você quer promover mudança na família, primeiro você precisa promover mudança dentro de você mesmo. Isso é muito importante. Eu me lembro que no Journey Center, ela dedica no setor de SOEI-SAIS, o Registro de Assentamentos Antepassados. E ela veio com dor, ela veio com uma cólica, né? Quando eu estava ministrando o joelho dela, ela começou a chorar feito criança. Feito uma criança. Chorava. Quando ela voltou ao normal, eu perguntei para ela: você fez aborto? Fiz. Por que você fez aborto? Porque eu queria dar a meu filho tudo que eu não tive. Como eu não poderia, eu abortei. E o que você não teve? E ela tem mioma, né? Minha mãe, quando eu nasci, me deu para minha tia cuidar. E o que tem? O que tem? Porque eu tenho ódio da minha mãe. Tenho ódio da mãe por quê? Porque ela me deu para minha tia cuidar. Eu perguntei para ela: escuta, mas por que ela te deu para tua tia cuidar? Porque ela não tinha condição de me cuidar. Você passou fome na casa da tua tia? Não, ela me deu tudo. Eu perguntei para ela: quem? E você, para essa criança que estava no teu ventre, você perguntou para ela se queria que ser abortada ou ir para a casa da tia? Não. Você nem isso deu a ela essa chance. A tua mãe deixou você nascer e deu para a irmã cuidar. Você não foi bem cuidada? Foi. Então você tem mágoa de quem? Da sua mãe? Quem teve mais grandeza? Ela ou você? Aí eu só chorava. Falei: você cuida de um setor de registro de assentamento e sagração dos antepassados. Você fez a herança da sua mãe? Fiz. Para quê? Para ela ser salva. Falei: como você vai salvar sua mãe? Se teu pensamento está botando ela no inferno. Pensa no que você está fazendo. Em vez de você ter um mioma, daqui a pouco você vai ter um câncer. Por mágoa, o ressentimento. Porque esse órgão aqui, útero, eu não tenho, mas tem o próximo. Missão dele, único e exclusivamente, sabe o quê? Procriar. Em vez de você ter mágoa da sua mãe, você deveria pedir perdão
ao espírito de sua mãe, por esse sentimento de ingratidão que você tem em relação a ela. E preste atenção, a maneira como o homem nasce está regida pela lei de causa e efeito. Está dando para compreender esse ponto? Por isso que eu sempre vou dar aquele exemplo daquela senhora que eu fui visitar o asilo, que o asilo era cheio de idosos, e dentre esses idosos tinham aqueles que foram abandonados pelos filhos, e tem aqueles que os idosos foram para lá por vontade própria, e tem aqueles que os idosos foram para lá porque não tiveram quem cuidar, filhos. Na maioria dos idosos que eu entrevistei, que não tinham filhos, eles praticaram outra. E naqueles que os filhos colocaram lá dentro do asilo, eles tinham mágoa desses filhos. E tinha uma senhora que era messiânica, hein? E ela morreu o tempo todo. Deus me abandonou, Meixo Sama me abandonou. Eu falei, por que te abandonou? Hoje eu não tenho ninguém na vida, estou sozinho. Perdi meu marido quando eu tinha 46 anos de idade. Ele, né? Ela era mais nova. E perdi meu único filho aos 19 anos de idade. Eu falei, por que a senhora não teve mais filho? Eu tive. Quantos? Mais 2. O que a senhora fez? Eu abortei. Por quê? Porque eu queria dar a esse filho tudo que eu não tive. E no seu planejamento familiar, a senhora colocou que esse filho poderia morrer aos 19 anos? De jeito nenhum. Se a senhora soubesse que ele ia morrer, a senhora deixava os outros virem? Ah, lógico que eu deixava. Aí eu falei ela assim, a senhora sabe uma coisa? Cada filho é diferente. Até os gêmeos são diferentes. Um filho traz a riqueza, não é isso? O outro traz um amparo material. O outro traz um amparo espiritual. Porque não é qualquer um que tem paciência de cuidar do papai e da mamãe quando está velhinho assim. Não tem não, hein? No Oriente a gente aprende desde que o filho, os pais, eles são de responsabilidade dos filhos. Então o filho cresce sabendo que tem que devolver a seus pais tudo aquilo que um dia o pai fez por ele. Mas infelizmente no nosso ocidente, velha resta assim. Quando dá problema, descarta. Mas isso também está muito ligado à educação que recebeu. Recebe a educação egoísta, depois você colhe o quê? Egoísmo. E eu falei para essa mãe, será que esse filho, esses 2, a senhora deixou embora, entre eles não estaria aquele que Deus colocou no seu caminho, para que na sua velhice viesse cuidar da senhora? Mas eu nunca pensei nisso, eu sei disso. Ninguém pensa lá na frente, só pensa no momento, não é assim? Todo mundo que faz um planejamento pensa, primeiro eu quero ter isso, isso, isso e isso, depois quero ter filho. E eu consegui já dar muitos casais que o marido estava desempregado, depois que teve filho arranjou emprego. E conheço muitos que depois que engravidou perdeu o emprego, não tem?
Uma vez uma fala que o filho traz o prato de comida, o problema é que o pai come a comida dele. Então eu perguntei para ela: quem é que foi ingrato, injusto? Deus com a senhora ou a senhora com Deus? Olhando por esse ângulo, então não fique mais lamuriando. Se hoje a senhora está nessa situação, a senhora escolheu. Então peça perdão a Deus pela sua lamúria e peça força para que a senhora possa cumprir a sua missão. Está dando para compreender esses pontos? Por isso que eu sempre gosto de usar essa. Já contei essa história uma vez aqui, mas volto a falar. Pai é sifilite com a mãe tuberculosa. Pai sifilítico, mãe tuberculosa. Pai sifilítico, mãe tuberculosa. Tem 4 filhos. O primeiro é cego. O segundo, natimorto. O terceiro, surdo e mudo. E o quarto, tuberculoso. Engravida do quinto. Qualquer pessoa de bom senso tem toda uma história aí para abortar, não tem? Ou até fazer uma laqueadura, não é assim? Os senhores deixariam esse quinto vir? Ou não? Pense. Não responda como hipócrita, e sim cada um dentro da sua realidade. Seria mais sensato abortar ou deixar? Quem acha que deveria abortar? Pode levantar o dedo? Só Deus. Quem acha que deveria deixar? E os outros não sabem nada? Se fosse com você faria o quê? Você deixaria? Levanta o dedo! Bora, gente! Responde. Então vocês acabaram de dar vida, sabe a quem? Beethoven. Essa foi a trajetória da vida. Sabe quem foi Beethoven? Eu perguntei isso lá em Muritiba. Sabe quem foi Beethoven? Eu sei, aquele cachorro do filme. Essa foi a trajetória da vida de Beethoven. Por isso que eu sou o 5º filho. Eu jamais poderia bloquear até o 5º, não é isso? Porque eu sou o 5º. Eu, olha, posso dizer com toda a convicção, o filho mais querido da minha mãe. Por isso que toda mulher grávida, se soubesse que esse filho vai ser famoso, olha, essa criança aqui vai ser famosa, vai ser Ivete Sangalo, né? Ou vai ser o Ronaldinho, vai jogar muita bola. Tu botava a barriga no carro forte, botava. Mas como você pensa que esse filho vai trazer problema, aí você joga. Por isso que, para entrar em antepassado, a gente precisa primeiro cuidar daqueles que estão à nossa frente. E os messiânicos têm o dever de cuidar bem da sua família. Não esqueça disso, tá ok? Isso tem uma relação direta. A maneira como você trata seus pais certamente vai determinar como você será tratado pelos seus próprios filhos. Lei, causa e efeito. Por isso, no mês de outubro, vai a marcha pela família, né? O da Joreicai. É importante que todos participem. E outro ponto também lógico que alguém está preparado para morrer?
Se os senhores morressem amanhã, como é que ficaria a vida? Não, às vezes vai todo mundo aqui morrer amanhã. Acorda, está dormindo aí. Se morresse amanhã, como é que seria? Não, pensa bem. Estão preparados para isso? Mas a morte manda a vida. Então, o que nós devemos lidar com a morte? Todos nós que vivemos nesse mundo, cedo ou mais tarde, sofreremos a perda de alguém. Por isso que é um mistério isso. Mas é bom pensar que a morte existe, entende? É bom pensar, hein? Porque quando ela vem, é que a gente vê como as pessoas estão despreparadas para lidar com ela. Por isso que é muito importante porque assim, se hoje, preste atenção, você não se tornar um ser humano melhor nessa encarnação, você vai ter que esperar outra oportunidade para isso, entende? Ou senão vai no mundo espiritual e vai entrar na fila dos desesperados e contar com o sono de alguém, não é assim? Com a prática do sono. Por isso que aqui é a vaga da vida. Por nada desse mundo você deve ter por fim a vida. Porque a nossa existência, ela vai determinar o seu crescimento, a sua evolução na espiritualidade. Nós existimos para isso, para crescer, para evoluir, para se tornar um ser melhor. Através do quê? De utilizar a vida em benefício das pessoas e da obra de Deus, seja em qualquer segmento da vida. Por isso que teve aquele acidente do avião da França. Engraçado que aquele avião estava com passagem comprada. Uma ministra que é de Copacabana, no Rio de Janeiro, chamada Thaís. Estou contando o que ela permite contar. Ela comprou passagem para ela e o marido. O marido fazia aniversário, ela quer dar de presente para ele. Mulher boa, né? Aí se copiar, comprou uma passagem de ônibus de Itaúna para Salvador. Você compra onde? Como uma passagem de ida para algum lugar, né? Mas e ela comprou a passagem para o culto no dia viajante, naquele voo. Como era culto do paraíso terrestre, o ministro responsável falou assim: Thaís, você vai viajar? Logo na época do culto, ela ficou irada com ele e falou para ele: o senhor não tem bom senso. É aniversário do marido. E o marido falou para ele: o senhor também não tem bom senso. E a família dos dois falaram: essa igreja, esse povo da igreja não tem bom senso. E o povo da igreja falou: esse ministro não tem bom senso. Mas ela é obediente, mudou a passagem. E o avião caiu e ela não caiu. Depois disso, aí ela, marido: obrigado, ministro. Puxa. Aí a família dos dois: que bom você estar nessa igreja. E o povo da igreja: parabéns, você se salvou. Que bom, Exu Sama te salvou. Não é assim? Não é? Por isso que essa fiel solo sagrado pode salvar muitas vidas. Não esqueça disso. Por isso que ninguém está preparado para morrer ou perder alguém.
Por isso que eu falo para os senhores: não tenha a sua fé nas coisas ou nas pessoas. Coloque a sua fé em Deus. Porque as pessoas morrem e as coisas fogem nessa dança. É como um rapaz falou assim: se minha mãe morrer, eu morro junto. E todo mundo bateu o pau pro rapaz. Eu fiquei calado. E alguém perguntou: o senhor não concorda? Eu falei: não, isso é idiotice. Como? O sentimento de um jovem da sua mãe? Eu falei: isso é ignorância dele, coitado. Admiro o sentimento dele, mas está errado. Por quê? Porque nunca a gente pode colocar a razão da nossa vida em pessoas mortais. O ser humano, né? Em coisas mortais. A gente precisa colocar a razão da nossa vida em algo que seja superior à vida. Se essa mãe morre, ele morre junto. Por isso que muita gente, quando perde marido, perde filho, perde esposa, morre junto, não é assim? Porque colocou a vida em alguém. E a vida não pode estar em alguém. Alguém faz parte da vida. Mas a razão da vida tem que estar ligada à razão da nossa existência, que é Deus. Essa conversa é estranha, está dando para entender? Se não tiver também não tem jeito, eu tenho que falar ela mesmo. Por isso que a gente lida com o desespero das pessoas. Mas nunca, se você tem alguém no centro da sua vida, coloque ela lá e coloque Deus acima de tudo. Entendeu? Porque se você perder essa pessoa, você corre o risco de morrer junto. E uma das causas da depressão é você, é você não saber lidar com a perda. Isso é perigoso, hein? Por isso que não deve sair de casa aborrecido. Eu não gosto de sair de casa brigado, entende? Porque você, quando sai de casa brigado, tu não sabe se volta. Nunca deixe nada mal resolvido na sua vida. Porque se você partir, não tem como resolver. Entendeu esse ponto? Nunca saia de mal. Porque se você não voltar, isso vai atormentar você. Aí que fica aquela coisa: puxa, eu queria ter dito isso para ele, eu queria ter pedido perdão para ele, não é assim? Mas você não tem mais o físico para se comunicar. Por isso, 3 pontos é importante você pensar antes, logicamente, né? A gente precisa pensar quando uma pessoa morre. Primeira coisa, você tem que pensar: se eu morrer agora, quantos motivos eu deixaria para ficar apegado a este mundo? Que o maior aprimoramento do espírito após a morte, qual é? O desapego. E o maior aprimoramento do homem em vida, sabe qual é? E vai tirar 2 traços, irmãos. Quais são? Egoísmo e apego. Por isso, o principal objetivo da fé, qual é? Eliminar o egoísmo e o apego. Por isso que quando uma pessoa falece, devemos nos preocupar com 3 pontos principais. Primeiro, cultuar sua alma, né? É muito importante fazer oração para ela. Nós messiânicos sabemos que, pela linha dos cultos messiânicos, de 10 em 10 dias, se faz culto para esse espírito até 50 dias, porque é um período onde o espírito ele ainda muito próximo ainda da matéria. Ele leva 50 dias para adentrar o mundo espiritual e se tornar um antepassado da família. Por isso que logo que falece, devemos fazer o
funeral. E outra coisa, esse negócio assim, quando eu morrer, enterra em qualquer lugar, isso é palhaçada. Mas não. Isso é pensamento de materialista que não tem noção da vida após a morte. Porque você vive como se nascesse uma vez e morresse uma única vez. Mas você não nasce só uma vez e não morre só uma vez. Você nasce e morre várias vezes. E da mesma forma, que dependendo da maneira como você vive, nasce para determinar a sua vida nesse mundo, é muito importante saber também que pela maneira como você morre, vai determinar também a tua existência no mundo espiritual. O homem deve trabalhar, se esforçar, para viver uma vida digna. Para quando ele deixar esse mundo, não deixar nada aqui que desabone a sua conduta, a sua existência. Porque se ele souber que o lixo que ele deixa, que ele leva com ele, ele vai procurar tomar cuidado, não vive. Mas a maioria vive como se tudo acabasse com a morte. Por isso que vai para o suicídio muitas vezes. Por isso que nós cultuamos esse espírito durante 50 dias, depois 100 dias, depois 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos para poder ir desapegando. Não quer dizer que não possa 4 anos intercalados. Por isso que começamos a falar que uma das causas de uma pessoa ser feliz desde o seu nascimento é porque ela não conseguiu se purificar da influência da sua última encarnação e reencarna prematuramente, traz o quê? Sequelas graves na sua vida. Fobia, né? Até deficiência no corpo, física. E também ele também diz, por isso que no túmulo, fazer oração no túmulo, botando água, vela, flores, é muito importante. E também nunca botem cruz na estrada, entende? O cemitério é um lugar apropriado para colocar os corpos. Assim está definido. Quando a pessoa morre na estrada e você bota aquela cruz e você escreve o nome dela e a data, o espírito pensa que é para ele ficar em frente. E ali ele aceita. Só que ele não é local para isso. Então ele muitas vezes pode promover acidentes. Isso é um fator invisível. Por isso que em lugares que tem muita morte, estradas sempre tem acidente. Então está descendo para Guanambi, parece que está passando por um cemitério na beira da estrada, porque o que tem de cruz, faz até aquela carinha bonita. E quando alguém da família morrer na estrada, presta atenção, o ideal é ir nesse local, pedir um sacerdote que faça a oração, bota a fé lá e convida esse espírito para ir até onde está o seu corpo, entende? Dali encaminha ele para o mundo espiritual. Não deixa ele ficar ali, entendeu bem? Isso é muito importante. E outra coisa também que é bom saber: uma pessoa quando morre sente fome, o espírito sente sede, porque ele ficou muito tempo preso à matéria. Só não sente falta da sogra, o resto. Mas sente apego às coisas materiais. Entenderam esse ponto? Por isso que nós oferecemos são várias almas, alimentos e flores,
Não é despacho, não. Para o espírito receber o que é a essência do alimento, da água, das flores, juntamente com a gratidão e o amor do seu descendente. Por isso que imediatamente após o falecimento é importante fazer o registro desse espírito no santuário das almas. A igreja messiânica talvez seja a única religião no mundo que tem um santuário das almas. Esse é um privilégio dos messiânicos. Tem a Tami no Japão e tem em Guarapiranga, São Paulo. E outro ponto importante é cultuar, assistir aos familiares da pessoa falecida. Porque a não aceitação da morte faz com que a família sofra. E esse sofrimento acaba atrapalhando o espírito que estava ligado a ela. E isso atormenta o espírito do mundo espiritual. Então, primeiro ponto, cultuar esse espírito. Segundo ponto, cuidar da família. Principalmente se tem filhos. E principalmente aquele filho que esse falecido mais gostava. Ou falecido. Para que ele possa. Porque assim, ele sofre da família. E a família sofre porque ele partiu. Então, o apego de um atrai o sofrimento do outro. O apego do outro. E também, os pertences do falecido devem se desfazer só a partir dos 50 dias. E assim mesmo, comunicando ao falecido o que vai ser feito com seus pertences. Essas brigas por herança, bens, partilhas, muitas vezes atormenta o espírito. Tudo deve ser feito com respeito aos sentimentos de quem partiu. As próprias fotos devem guardar e depois de um tempo pode botar em volta. Mas ficar ali olhando, curtindo e chorando, isso atrapalha a evolução do espírito. Por isso que Meisama, ele não é a favor de colocar foto em túmulo, porque você aprisiona o espírito a uma forma não mais existente, entende? Isso é ensinamento do Meisama. E toma cuidado também com os pertences, porque você tem que saber como é que era a pessoa em relação aos seus bens. Se era uma pessoa apegada, tem que tomar cuidado, porque na hora de fazer dos bens, tem gente que parece ter urubu na carniça, né? Não respeita nem quem morreu. Isso aqui é meu, né? Esquece que essas coisas têm elo espiritual com o falecido. E muitas vezes, dependendo do nível espiritual dessa pessoa falecida, ela pode influenciar dos bens a vida de quem está usando. Tinha um rapaz que ele era apaixonado por camisa. Não tinha espaço no guarda-roupa para guardar camisas. A mãe falava: meu filho, doa essa camisa. Não, é minha. Eu comprei com meu dinheiro. É igual esse vestido, a bicha comprou na C&A 24 vezes, né, sem juros, está pagando bem. Você morreu, né? Se alguém usar. Um belo dia, quando ele morreu assim, num desastre. A mãe ouvia choros vindo do guarda-roupa. Ela chamou uma pessoa espírita. O espírito do filho veio na moça e disse para a mãe: por favor, dê todas as minhas camisas, porque eu não consigo sair daí de dentro. Por isso diz: aonde está a fortuna está o coração. Eu me lembro que eu contei aqui uma história de um rapaz que começou a ter feridas no corpo,
E ele fazendo oração, recebia jorei, perdido a Meixo-sama. O que estava acontecendo? Ele sonhou com o pai. O pai também todo cheio de ferida. Mostrava para ele um local. Quando ele foi nesse local e acabou, tinha uma lata. Dentro dessa lata tinha dinheiro. Dinheiro do podre. Esse velho era tão pão duro que ele guardava o dinheiro na lata, enterrava. Então o coração dele estava ali. Por quê? Porque a vida dele estava ali. Quando morreu, ficou preso no dinheiro. Quando ele desenterrou, o espírito do pai se desprendeu. Por isso que viúvo, não esqueça. Quando você fica viúvo, tem que fazer oração, se arranjar uma mulher ou outro homem e pedir permissão ao falecido, entende? Compreendeu bem? Porque o apego pode interferir na felicidade do casal. E também, terceiro ponto, realizar a vontade e o desejo da pessoa em vida. Se deixar dívidas, não fica nem aquela assim, a dívida dele morreu, acabou. Não é não. O espírito carrega a dívida. E essa dívida, ela vai se materializar na vida dos filhos. Ou vai começar a aparecer gente que vai receber esse dinheiro de outro homem. Ou por desvio. Posso contar a história sem falar o nome, né? É um caso de uma moça acho que é de Brumado. E quando ela conheceu o marido dela, era noivo, na rodoviária ela encontrou uma menina que se dizia filha dele. E a mulher, que era suposta mulher, estava junto. Aí ele deu um dinheiro lá para a mulher e tudo mais, e a coisa ficou acabou. Agora, depois de muitos e muitos anos, um estagiário dele botou ele na justiça para receber uma grana. Aí, revoltado, porque ele atendeu esse estagiário a pedido de um amigo, desejo do amigo, indicação do amigo. Quando a mulher dele fez oração para Meixo-sama, pedindo que mostrasse por que da razão disso, ela parou, apareceu claramente para ela aquela mulher menina. E alguém dizia assim: não reclame, ele está devolvendo o que ele não deu, entende? Por isso que ele não cuidou da responsabilidade dele, não sustentou quem tinha que sustentar. Por isso que alguém vem depois e tira dele aquilo que ele era para investir. Deu para entender? Por que muitos ladrõezinhos vêm na vida da gente? Mas não existe barato onde não tem sujeira. Por isso que quando alguém morre devendo, paga, para esse espírito não ficar endividado. Se não, descendente da pessoa credora pode vir lesionar descendentes da pessoa devedora, e você não sabe por quê. A mensagem diz: existe uma causa para o empobrecimento dos milionários. As pessoas que não desembolsam o dinheiro que deveriam desembolsar, ou não pagam o que deveriam pagar, isso constitui uma espécie de roubo. Espiritualmente, estão acumulando dinheiro furtado, a que se acrescentam juros. O resultado é que os bens vão se esgotando, e pela lei do espírito precede a matéria, um dia essas pessoas acabam perdendo tudo o que têm. Muitas vezes vemos o herdeiro de um novo rico esbanjar toda a sua fortuna por incapacidade ou imoralidade, mas conhecendo o princípio acima referido,
poderão compreender por que isso acontece. Por isso que ao Espírito não se pede, não se cobra e não se preocupa. Se um pai tinha um desejo que fizesse tal coisa nessa casa, depois da morte, respeite o desejo dessa pessoa. Se for vender esse imóvel, peça permissão para tal. Se for fazer uma obra, peça permissão para tal. Por quê? Porque esse bem está vinculado ao espírito de alguém, entendeu? E pelo apego, muitas vezes não deixa o quê? Que as pessoas ali permaneçam. Para você mudar o ideal de um pai ou de uma mãe, você precisa pedir permissão, gente. Compreendeu? Cuidado. E também, não se pede ajuda ao falecido. Tem que tomar cuidado. Porque se ele tiver nível para te ajudar, ele pode cair de nível. E também não deve ficar cobrando por ele ter sido responsável por você estar mal, entende? Toda vez que você fica lembrando as fraquezas do morto, ele cai de nível. Deve-se falar bem das virtudes de quem faleceu, mas nunca dos defeitos, entende? Porque você afunda ele em níveis mais baixos. Muitos descendentes não vivem felizes nesse mundo, porque seus pais, seus avós, se encontram no mundo espiritual em níveis de sofrimento. Pelo tipo de vida que você leva, dá para saber em que nível se encontram os seus antepassados. Quem tem uma vida feliz, alegre, próspera, é porque tem mais antepassados em nível de prosperidade. Mas quem está vivendo na urucumbaca da vida, é porque você tem muita gente igual a você no mundo espiritual. Então é um sinal que você tem que ralar para ajudar eles o quê? A subir de nível. Porque assim, quem está bem te joga para cima. Quem está mal te puxa para baixo. É normal. Porque tu acha que tu é o quê? Tu vai morrer e deixar o quê para quem fica aí? Não é isso? Pensa aí, o que tu está deixando? Muitas vezes você recebeu mais do que está deixando, não é? Se você está deixando menos do que recebeu, você caiu de nível. Se você está deixando mais méritos do que você recebeu, você está subindo de nível. Compreendeu esses pontos? Por isso que, pelo ambiente espiritual da nossa casa, da nossa família, dá para saber como é que estão os nossos antepassados no mundo espiritual. O Espírito vê e sente tudo que o seu descendente faz. Presta atenção, você é o que você quer com os outros, mas Deus lê dentro da gente. Presta atenção, não é o que você passa para os outros que conta espiritualmente, não. É o que Deus lê dentro de você, entende? Se você não for verdadeiro dentro de você, com você mesmo, é isso que pega. Porque nós podemos ser maravilhosos para os outros, na frente dos outros, mas ser cafajeste por dentro dele. O que vai pegar é o estado espiritual que você se encontra. Seja verdadeiro com você mesmo, para você poder ser verdadeiro com Deus e com os outros. Gostou dessa? Essa daí. Por isso que nada nos pertence. Nada. O filho não é nosso. A casa não é nossa. O marido, ele não é dos senhores. A mulher não é nossa. Nada é nosso. Entendeu bem? Nada. O homem não é dono de nada.
A única coisa que leva nessa vida é a essência das coisas. E a essência tem nível. Pode ser negativa, pode ser positiva. É isso que você leva com você e é isso que vai determinar em que nível você vai ficar. Muita gente quer juntar bens, mas não está juntando bens, está juntando maus. E você vai ao encontro do que você deixou aqui. Por isso que nós estamos nessa vida cumprindo uma missão e um dia precisamos retornar. Pense bem, quem eu estou deixando aqui nesse mundo para quando eu partir cuidar. Tem gente que nunca pensa, eu não quero ter trabalho, filho, não é isso? Mas a pior coisa que tem é chegar no final da vida e ver que não deixou nada nessa vida. Não é isso? O maior tesouro, o maior legado que você pode deixar a um filho, é a espiritualidade. Não é bens, não. Bens eles brigam. Mas deixar a honestidade, deixar um bom caráter, deixar a gratidão no coração dos outros. Entendeu? Isso não é filosofia barata. Isso não é filosofia barata. Mas as pessoas estão criando inferno. E esse inferno, ela não sabe que ela está botando os filhos dela dentro dele, seus netos, bisnetos. Por que tem que fazer prática do sono, irmãos? Para recuperar, para salvar, para purificar o lixo que é o que colou dentro. Por isso tem que cultuar o antepassado, tem que agradecer a eles, orar para purificar aqueles que estão sofrendo. Mas antes de cultuar o Espírito, veja se você é digno do que você está pedindo a Deus por eles. Porque a hipocrisia, querer a felicidade de um adquirido, se pela sua conduta você está puxando ele para o inferno. Não é o caso dos senhores, né? Eu tenho passado um show tão maravilhoso. Que dá até aquela música norminha. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você assim. Que saudade da norminha, né? Meu nome é Radesh. Entendeu? Por isso que tem uma história, né? Diz que o sujeito estava colocando flores no túmulo dos parentes quando viu um chinês colocando um prato de comida, um prato de arroz, né? No lado de Obama. Ele vira para o chinês e pergunta: desculpe, mas o senhor acha mesmo que o defunto virá comer o arroz? E o chinês responde: sim, quando o senhor vier tirar as flores. Por isso que é interessante, né? Aqui tem várias perguntas, não vou deixar isso, né? Acho que já deu para responder. Eu gostaria, assim, que todos procurassem fazer o melhor possível, enquanto puder, e vamos, assim, tratar com muito carinho e respeito os nossos parentes, nossa família, e vamos, assim, cultuar nossos antepassados com todo o amor e gratidão que eles merecem. Isso que eu gostaria, assim, de desejar a todos os senhores. Eu já estou aqui com o horário avançado e eu tinha uma historinha aqui para encerrar, mas eu deixei lá dentro. Mas eu vou dizer uma coisa assim. Confúcio disse uma coisa muito importante. Na hora que a gente nasce, todo mundo sorri. E a gente está chorando, não está? Assim? Mas viva de tal forma
que na hora de tua morte, todo mundo fique chorando, mas que você possa sorrir. Isso é muito bom. Muito obrigado, por favor, a você.